Bora, bora, bora! Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, galera! Digam um oi para mim para eu saber que vocês estão me vendo e me ouvindo aí. Bom dia! Plena quarta-feira, 9 horas da manhã. Bom dia para quem está ao vivo comigo. Boa tarde, boa noite para quem está assistindo depois, tá bom? Não tem problema, desde que você assista. Bom dia, show de bola, galera entrando. Bora lá, só me falem um oi para saber que vocês estão me vendo e me ouvindo, que tá tudo certo. Dê um bom dia e bora lá, que hoje a gente vai bater um papo bem interessante aqui. Sejam todas e todos muito bem-vindos para esse nosso bate-papo aqui do aquecimento para a semana Balé para Mulheres Adultas. A gente vai ter um evento que começa segunda-feira, 3 aulas ao vivo, ó, 3 aulas ao vivo, começando às 19 horas da noite. Primeira aula é na segunda-feira, a segunda aula é na quarta-feira que vem e a terceira aula é na sexta-feira que vem. Então já se programa aí para você estar comigo ao vivo nessas aulas, onde a gente vai entender ali qual é a jornada que a gente faz para conseguir dançar o nosso primeiro solo em menos de 3 meses, com segurança e graciosidade, mesmo que você esteja começando o balé do zero depois de adulta. Show de bola? Para quem não me conhece, eu sou a Mari, eu sou professora de balé adulto e eu sou especialista em ajudar mulheres comuns a se tornarem bailarinas seguras e graciosas. E para isso a gente vai ter o nosso evento lá. Bom dia, Julião, bom dia, Iago, show, aula só para mulheres? Não, não é só para mulheres, tá, Iago? A maior parte do meu público é mulheres, então a gente vai fazer um evento ali bem focado nas mulheres, mas os meninos também podem participar. E eu prometo, me comprometo a pontuar para vocês tudo que é diferente do quando a gente fala sobre balé para mulheres, quando a gente fala balé para homens, tá bom? Prometo que durante o evento a gente vai pontuar. Essa live aqui de hoje, esse nosso bate-papo aqui de hoje é fundamental tanto para mulheres quanto para homens adultos que estão começando ali a sua jornada no balé. A gente vai entender aqui hoje como é que a nossa mente pode nos ajudar nesse processo ou pode nos atrapalhar. A gente vai entender isso hoje. Terian, vamos sossegar, deixar a mamãe conversar aqui um pouquinho? Vamos? É? Deita aí quietinha, deita. Vamos ver se ela sossega. Bora lá, galera. Bom, vamos lá. Olá, Mari, eu sou esta mulher comum, tenho 45 anos, tive AVC e gostaria de realizar esse sonho. Bora, Valéria, eu tenho uma aluna que ela teve, se eu não me engano, foi AVC também, e ela tem um certo comprometimento motor ali, mas ela conseguiu dançar o solo dela lindamente, sem problema nenhum. Então, tenho certeza que você também vai conseguir. Liz, que bom! Você trabalhou a voz também? Não, não trabalhei minha voz, não, tá? Mas, enfim, às vezes ela funciona. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, meus amores, quando a gente. Ó, eu vou olhar para baixo várias vezes, tá? Porque aqui tem algumas informações importantes que eu não posso esquecer de falar. Quando a gente começa a fazer balé depois de adulta, a gente tem vários pontos ali de atenção. Desde a nossa parte técnica, a nossa parte artística, da nossa disciplina, nosso envolvimento, nosso comprometimento em fazer o que precisa ser feito, mas também uma coisa que é muito importante é a gente entender o processo da nossa mente. Porque, ó, pensa comigo, a gente vai lá, começa a fazer aula de balé, começa a se desafiar numa modalidade nova, né? Se desafiar a aprender coisas novas e começa a acontecer alguns desafios nesse processo, né? A gente começa a ter algumas dificuldades, que é normal disso acontecer. Só que a nossa mente, ela é uma ferramenta que foi feita para nos proteger. Então, em vários momentos da nossa jornada, quando a gente começa a fazer balé, e quando a gente já está um tempo fazendo mesmo, a gente tropeça em alguns obstáculos. E quando a gente tropeça nesse obstáculo, a nossa mente ela vai ter duas coisas a fazer: ou aprender com isso, ou tornar aquilo um trauma, alguma coisa ali que nos impeça de seguir em frente. Então, esse processo de trabalho mental, ele é fundamental. Preparo mental para você fazer balé depois de adulta é fundamental. Sem isso, a chance de você desistir é muito grande. Pensa só, os atletas, né, jogadores lá de futebol, mesmo as bailarinas profissionais e tal,
Cara, pensa quanta coisa não passa na cabeça na hora de uma competição, na hora de uma apresentação, na hora de uma exposição. Muitas coisas passam na cabeça. E os atletas profissionais, eles têm ali o preparo mental deles, né? Eles têm ali uma pessoa que é focada em estar trabalhando a mente desses atletas. E a gente no balé, a gente não é diferente, a gente também passa a ser um atleta. Por mais que a gente não é profissional, a gente está em busca de um melhor desempenho físico para realizar o balé, por exemplo. E aí, se a gente não tem um preparo mental, a gente começa a achar que a gente não é capaz, achar que os obstáculos que a gente está passando são sinais para a gente desistir da jornada e tudo mais. Então, esse preparo mental é tão importante quanto o preparo técnico, quanto o preparo artístico. Uma bailarina, ela pode dançar muito bem, ela pode dominar muito bem o balé, ela pode ter uma expressão facial, corporal muito grande. Só que se ela não tiver o preparo mental, ela não consegue usar essas duas outras coisas. Ela não consegue dar o melhor da técnica dela e ela não consegue dar o melhor do artístico dela. Consequentemente, ela não vai conseguir colocar na apresentação dela todo o potencial que ela pode. Por quê? Porque a mente está sabotando, está boicotando o processo dela. E eu não quero que aconteça isso com vocês, principalmente para quem está começando, para quem está voltando. Para quem já está na jornada há um tempo, só o fato da gente olhar para trás e falar assim, cara, eu vou desistir agora, depois de tudo que eu já suei aqui, né? Depois de tudo que eu já conquistei, não vou desistir agora. Isso se torna uma energia que nos coloca para frente. Agora, quando você está começando, olhar para trás e ver o quanto você já conquistou, às vezes é tão pequenininha a conquista para você, né? Aos seus olhos ela é tão pequenininha que não é isso que te motiva a continuar. Então a gente precisa sim ter um preparo mental gigantesco para a gente conseguir seguir em frente com esse sonho. Como é que a nossa mente ela influencia ali na nossa dança? Vamos pensar um pouquinho. Primeiro ponto. Quem aí um dia já pensou assim, eu acho que isso é difícil demais para mim. Eu acho qualquer atividade que você tenha se proposto a imaginar fazer, nossa, não, balé será para mim? Eu acho que deve ser muito difícil. Eu acho que eu vou penar bastante para aprender. Não sei se eu vou conseguir. Só esse pensamento, ele já é um indicativo de que existe um sabotadorzinho aí tentando te brecar. Só esse pensamento. Pensa lá a criança, né? A criança com 7, 8 anos de idade, ela pensa que ela não vai conseguir? Ou ela tenta? A criança com 7 anos de idade, ela tenta. É para subir na árvore, tá todo mundo subindo, eu vou tentar subir também. Ela vai descobrindo aos poucos o limite dela, aos poucos. Não porque a mente dela falou que existia algum limite, que ela era muito velha, que ela era muito gordinha, que ela era muito isso, aquilo. Agora, a gente adulto, a nossa mente fica o tempo todo tentando jogar na nossa cara o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. E como que ela faz isso? Existem alguns padrões de pensamento. De acordo com aquilo que a gente vivenciou na nossa vida, a gente vai criando esses padrões de pensamento. Então, vamos tentar entender um pouco mais isso. Não é tão simples para a gente explicar aqui em um bate-papo, em uma aula, mas eu vou tentar clarear um pouquinho. A gente tem dentro da gente alguns sabotadores. Todo mundo tem. Todo adulto tem os seus sabotadores. Alguns mais, outros menos, tá? Mas, por exemplo, o perfeccionismo. Eu sou perfeccionista e tal. Gente, isso na verdade é um sabotador. Não, mas ser perfeccionista me empurra para frente, porque eu faço as coisas com uma super qualidade e tudo mais. Para mim tem que estar tudo bem feito, bem bonitinho, bem certinho. Show de bola, só que isso pode te brecar. Por quê? Em processos em que o bem feito, o perfeito, ele demora muito para acontecer ou ele nunca acontece, como no balé não tem como dançar com perfeição. Olha que loucura. Não tem como. Imagina, Mari, as grandes bailarinas, elas são perfeitas. Pergunta para ela se ela acha que ela é perfeita. Ela vai falar para você: não foi tão perfeito assim. Eu sei onde eu errei. Eu sei onde eu podia ter feito melhor. Então, todos nós olhamos para a perfeição como algo que a gente deseja, que a gente quer alcançar. Só que, na maior parte das atividades, é impossível ser perfeito. Sempre tem alguma coisa para melhorar. E o balé é assim. Então, o perfeccionismo, por exemplo, ele é uma coisa que pode atrapalhar a gente no processo do balé.
Porque eu só vou ter coragem de apresentar uma coreografia, de dançar para alguém na hora que aquilo tiver perfeito. Só isso já te breca no processo. Só isso já faz com que você queira ficar anos fazendo aula para se sentir preparada para chegar naquilo. Só que o que vai te fazer se sentir preparada é você se expor um pouquinho. Imagina lá, a pessoa que quer começar a aprender a nadar. Ah, quero começar a aprender a nadar, a criança, né, que a gente acaba colocando lá na escolinha para aprender a nadar. Imagina se ela ficar treinando nadar fora da piscina. Fica lá dando as braçadas, puxando a respiração. E chega uma hora que, cara, os movimentos estão perfeitos fora da piscina, fora da água. O que vai acontecer com essa pessoa na hora que ela entrar na água? Vai ser exatamente como era fora da água? Provavelmente não, ela vai ter que reaprender dentro da água. E esse é o problema do perfeccionismo, né? Quando a nossa mente fica gritando pra gente que a gente tem que ser perfeita para dar o próximo passo, a gente vai ficar lá treinando, e muitas vezes na hora que a gente vai dar o próximo passo, a gente vai ter que reaprender aquilo. Então, existem várias coisas que acontecem na nossa cabeça que fazem com que a gente dê uma brecada na nossa dança, uma brecada em começar balé. Só o fato da gente pensar, eu acho que talvez eu não consiga. Isso se chama crítico. É o nosso sabotador crítico gritando pra gente que a gente pode ou não pode fazer. E aí a gente pega um chicotinho e fica, ai, tá vendo? Eu falei que eu não conseguia, eu falei que balé não era para mim, eu falei. E a gente só vai aumentando o poder que esse crítico cria na nossa cabeça. E cada vez mais a gente vai tentando fazer menos coisas. Ah, não vou começar uma atividade nova agora com meus 50, 60 anos. Porque talvez eu não consiga. É o meu crítico gritando. A criança não tem esse crítico ainda. Ela vai lá e ela tenta, e ela vive. E a gente começa a ficar adulto e a gente para de viver. A gente para de se arriscar. Por quê? Porque a nossa mente está tentando nos proteger da frustração, da decepção, do trauma, de tudo mais. Só que, na verdade, essa proteção, ela é mais um sabotador do que uma proteção. Por quê? Qual é o risco de você tentar fazer balé e não conseguir? O que pode acontecer com isso? Destruir o sonho de ser bailarina? Vai continuar sonhando até quando? Se não for para fazer alguma coisa. Percebe? Então a gente fica com aquele pensamento todo protetor, protegendo um nada, porque ainda não aconteceu nada. A gente tem que começar a entrar na água. A gente tem que começar a dar um mergulhinho na piscina para testar o que é respirar lá dentro. Só que para isso a gente vai ter que vencer esses sabotadores. Por outro lado, a nossa mente ela é tão poderosa, que a gente pode usar ela a nosso favor. Por exemplo, você provavelmente já ouviu falar sobre alguma pesquisa que usaram placebo. Você sabe o que é placebo? Placebo é como se fosse um remedinho feito de farinha, tá? A grosso modo. É um remedinho que não tem nenhum efeito. Ele não vai fazer nenhum efeito. E aí eles pegam lá um grupo de pessoas, pegou um grupo de pessoas que tem enxaqueca. Metade do grupo toma um medicamento X que realmente vai funcionar, que realmente foi feito para funcionar, e a outra metade toma um remedinho de farinha, que é o que a gente chama de placebo. E aí, no final da história, muitas vezes os dois grupos têm resultado. Os dois grupos diminuem a enxaqueca. Por quê? Porque o grupo que tomou placebo não sabe que tomou placebo. A nossa mente não sabe que aquele remedinho é de farinha. E aí ela cria um mecanismo, acreditando que ela está tomando um medicamento que vai resolver o problema dela, e ela cria um mecanismo para resolver o problema dela. Olha o poder que a nossa mente tem. E se a gente aprender a usar esse poder para fazer balé? Como assim, Mari? Vamos lá. Pensa que na sua cabeça existem duas plantinhas, sim? Uma plantinha que é a plantinha dos sabotadores, que é aquela plantinha que, cara, você jogou um pouquinho de água ali, ela vai brotar que nem não sei o quê. Vai dominar toda a sua mente, não vai sobrar espaço para outra plantinha. A outra plantinha é a plantinha do poder da mente. Que, cara, se eu acreditar, o negócio acontece.
Quando a gente entende que a gente tem, todo mundo tem essas duas plantinhas dentro da cabeça, e a gente começa a fazer balé, o nosso dever, a nossa função é alimentar a plantinha certa. Se eu ficar alimentando, que, ai não, eu vou começar a fazer balé, mas tem que ser perfeito. Eu só vou aprender um novo passo se aquele passo anterior estiver perfeito. Eu só vou aceitar participar de uma apresentação se eu realmente estiver fazendo perfeita a minha coreografia. Eu só vou me arriscar a ir para uma aula presencial se eu realmente estiver fazendo perfeita a base do balé. Eu começo a alimentar a plantinha aqui, que é sabotadora, que é o perfeccionismo. Aí, além de eu alimentar essa plantinha, eu alimento outras que estão em volta delas ali. Que é o que? Ah, é o crítico, que toda vez que eu olho a minha aula, que eu olho o movimento que eu faço, eu vou lá e começo a me criticar. Começo a falar, nossa, mas tá torto, hein? Nossa, mas tá horrível isso. E aí a gente começa a alimentar a plantinha errada. E a gente vai ficar cada vez mais frustrada, cada vez mais chateada, cada vez achando que a gente é o cocô do mosquito do cavalo do bandido, porque a gente está alimentando a plantinha errada. Mas e se eu alimentar a plantinha certa? E se eu alimentar a plantinha do poder da minha mente? Cara, se a minha mente acredita num medicamento de farinha, porque ela não sabe que aquilo é medicamento de farinha, como é que eu faço para alimentar essa plantinha que acredita no meu potencial, que acredita que eu posso conseguir, que acredita que eu posso superar meus limites, que eu posso fazer balé apesar da minha idade, que eu posso fazer balé apesar do meu biotipo, que eu posso, que eu posso, que eu posso. O que vai acontecer? Você vai começar a poder. Porque conforme você acredita, você se dedica mais. Conforme eu me dedico mais, eu tenho mais resultado. Eu vou vendo as coisas melhorarem. Conforme eu vejo as coisas melhorarem, eu fico mais feliz. E aí eu acredito mais. E aí eu tento mais. E aí eu tenho mais resultado. Percebe que é um ciclo? É um ciclo. Só que esse ciclo tem um start para começar. E o start para começar é a gente empoderar a nossa mente. Como é que eu posso empoderar a minha mente de uma forma positiva e construtiva? Alguém tem alguma ideia? Como que você faz para regar a parte boa da sua mente? Porque regar a parte ruim a gente sabe, né? A gente vai lá, pega o chicotinho, fica apontando os nossos erros, apontando as nossas falhas. Mas e para eu regar o meu lado que me empodera? Vamos pensar nisso? Eu trouxe aqui para vocês 3 maneiras, tá? Existem várias maneiras, mas aqui não vai dar tempo da gente falar várias. Então, eu trouxe 3, porque eu acredito que essas 3 são as mais poderosas e que você consegue colocar em prática a partir de agora. A partir de agora, você já consegue colocar em prática. A primeira delas é você escolher as suas referências. Ah lá, buscar coisas positivas. Isso aí, Mari. Cara, como é que eu faço para buscar coisas positivas? Como é que eu faço para me alimentar de coisas que façam eu acreditar que eu posso? Escolhendo minhas referências. O que eu quero dizer com isso? Quem me acompanha já há um tempo já provavelmente já ouviu eu falar sobre isso algumas vezes. Mas funciona assim. A gente está nas redes sociais, né? Instagram, Facebook, mesmo o YouTube. E aí a gente vê uma coisinha legal ali, porque essas redes sociais são fantásticas para ficar mostrando coisas pra gente, né? E quanto mais a gente vê de uma coisa, você já reparou? Ah, fui lá pesquisar um guarda-roupa. E aí, de repente, só fica aparecendo guarda-roupa para mim. Móveis de casa, já reparou? Isso se chama internet, isso se chama remarketing. E a internet é mestre em fazer isso. Ah, eu assisti um videozinho lá falando de como fazer uma torta low carb. Nossa, só aparece comida low carb agora para mim. Ah, eu assisti um videozinho lá sobre balé. Nossa, só aparece balé agora para mim. Isso é internet. E a internet, ela vai te jogar cada vez mais coisas que você assiste. Então, se você gosta de balé, ela vai te jogar um monte de coisas de balé. Isso é ótimo, se a gente souber comandar. O que eu quero dizer com isso?
A gente pode simplesmente ser passivo na internet e começar a assistir tudo que aparece na nossa frente. E quanto mais a gente assiste, mais vai aparecer, mais vai nos envolvendo e a gente continua assistindo. Sem perceber, isso rega uma das minhas plantinhas. Imagina que no seu Instagram, no seu Facebook, só apareça coisas de balé. Só que é tudo balé de adolescentes. As meninas lá com seus 12 anos, que hoje são os ETs, né? 12 anos já estão fazendo 5 piruetas, já estão dançando lindamente na ponta, né? Aí já 14, 15 anos já está indo para fora do país. E você começa a assistir aquilo e fala, nossa, que legal, que legal. Nossa, mas eu não tenho mais essa idade. Nossa, mas para ela, né, se fosse na minha época, né, acho que o meu tempo já foi, porque agora eu já tô com 40 anos. Essas bailarinas que eu vejo dançando linda, elas têm 12, 14, 16. Já reparou nisso? E aí a gente fica se alimentando de referências que não tem nada a ver com a gente, que só faz a gente olhar o quanto a gente é incompatível com aquilo que a gente está vendo e que a gente acha bonito. Agora imagina o contrário. Imagina que você começa a ver bailarinas adultas com seus 50, 60 anos dançando lindamente. E você olha e fala, caraca, ela com 50, 60 consegue? Eu tô com 30, 40, eu tô com 50. Não, se elas conseguem, eu também consigo. Percebe como escolher as nossas referências faz a gente alimentar o nosso cérebro? Eu posso não escolher e vou alimentar do mesmo jeito, como eu posso escolher e alimentar. Como é que a gente faz isso na prática? Como é que a gente faz isso propositalmente? Escolhendo inspirações plausíveis. O que é isso? O que adianta você ficar seguindo uma bailarina de 12 anos se você tem 50? Se ela não for sua filha, sua sobrinha, sua neta, será que isso vai te alimentar positivamente nessa jornada de balé adulto? E não estou falando que não é para você seguir. Só estou querendo que você repense. E se você começar a seguir bailarinas adultas de verdade? Gente, todos os dias aqui no canal a gente está fazendo uma live de uma entrevista com uma bailarina adulta da vida real. Todas elas têm Instagram. Você consegue seguir todas elas. Só nesse mês de maio, em comemoração ao aniversário do Balé Online, a gente está fazendo uma por dia. Então você vai ter aí mais de 30 para seguir. Começa a assistir essas lives. Na live, pergunta qual é o Instagram dessa pessoa. Quando vocês verem entrevistando alguém, pergunta qual é o Instagram e começa a seguir. Segue por um tempo, acha que não está interessante, para de seguir. Mas isso vai alimentar a sua rede social de inspirações plausíveis, de pessoas parecidas com você. Mulheres adultas, que muitas vezes têm trabalho, filho, marido, cachorro, papagaio e periquito. E não adolescente de 15 anos. Ah lá, tem uma série na Netflix que é maravilhosa, inspiração, show, tem mesmo, eu assisti já também, amei, é de chorar, né? Tem que assistir, é isso que a gente tem que assistir. Sim, aí a gente começa a alimentar a nossa mente de um lado construtivo, de olhar pessoas reais, pessoas parecidas com a gente, conseguindo fazer aquilo que a gente gostaria de fazer. Dançar bem, dançar nas pontas, dançar um solo, aprender balé do zero depois de adulta. Ok? Então, a gente tem o poder de criar a nossa realidade. A gente tem o poder de criar. Ou a gente tem o poder de deixar que alguém crie pra gente. Por exemplo, as redes sociais. Quanto mais eu ver adolescente, mais eu vou ver. Quanto mais eu ver adulto, mais eu vou ver. Então, crie a sua realidade. Isso é escolher as referências. E aí, você começa a ter uma gama de informações visuais para você conseguir alimentar a sua mente de que você também pode. Só isso já te torna uma bailarina mais diferenciada, uma mulher adulta que acredita que sim, que pode começar balé depois dos 50, 60 anos. Só isso.
Mas eu tenho mais 2 dicas para passar para vocês. Segunda dica é relacionada ao nosso consumo de informação. O que eu quero dizer? A gente tem uma frase que eu gosto muito que fala que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Vocês já ouviram essa frase? Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Vamos pensar se essa frase é real? Quem são as 5 pessoas que você mais convive hoje? Ah, meu marido, meu filho, a minha vizinha, deixa eu ver, a moça da padaria, beleza. Só que tem certeza que essas são as que você mais convive hoje? Marido, se ele mora com você, provavelmente é o que você mais convive. Agora, a moça da padaria, você vê mais o Instagram ou mais a moça da padaria? Você vê mais o Facebook? Você vê mais o grupo do WhatsApp ou a moça da padaria? A gente tá numa fase muito boa, por sinal. Quem sou eu para falar mal da internet? Não, ela é fantástica, só que a gente tem que saber usar. Então, se eu me alimento, né? Eu tava num grupo de WhatsApp, eu tô começando a andar de bicicleta, né? Pedalar. E eu tava num grupo de WhatsApp de uma galera que faz os pedal, faz os passeios e tal. E de repente, essa galera começou a colocar lá dentro, teve um assalto não sei onde, teve não sei o quê, teve não sei o que lá. Nossa, aquele grupo começou a me fazer um mal, sabe? De eu olhar assim e falar, meu Deus, até que o dia colocaram uma foto de um cara que foi tentar roubar a bicicleta e atiraram no cara e colocaram foto do cara morto lá dentro do grupo. Falei, gente, eu entrei nesse grupo para quê? Para eu saber quais são os passeios, para ver se de repente eu começo a fazer passeio, mas se essa galera fica tão focada em tanta notícia ruim, não é o que eu quero para minha vida nesse momento. Meu dia já às vezes é tão pesado que eu não preciso disso. O que vai mudar na minha vida eu saber que o cara morreu com tiro lá no meio do mato, na cidade vizinha? Não vai mudar na minha vida. Pelo contrário, vai me colocar para baixo. Então, a gente é a média das 5 pessoas. Essas 5 pessoas, o que elas fazem? Se eu convivo com, né, meu marido que só fala palavrão, eu vou estar falando palavrão. Vai chegar uma hora que eu vou estar falando palavrão. E tá tudo bem, ok? Tá tudo bem. A questão é, quem você quer se tornar? Eu quero começar a fazer balé. As pessoas ao seu redor, elas fazem alguma atividade física? Vamos começar daí, não vamos nem falar de balé. Não, meu marido é sedentário, minha filha, sei lá o quê. Isso é difícil, você mudar toda uma rotina. Se todo mundo que te cerca não leva a vida que você quer levar. Então eu vou romper com todo mundo. Não, é só você começar a consumir informações que te levam onde você quer. Aqui nesse momento você está fazendo exatamente isso. Você está escutando sobre algo que vai te levar a construir uma mente que acredita que pode sim fazer balé. Então começa a rever quem são as médias, quem são as 5 pessoas. O que elas fazem? Eu vou ser a média dessas 5 pessoas. Cara, não, minhas 5 pessoas. Chegou um momento na minha vida que eu comecei a olhar e falar, cara, minhas 5 pessoas ao meu redor tá tenso. Amo de paixão. Mas assim, eu queria uma vida um pouquinho diferente. E tá tudo bem. Não deixo de amar por isso. Mas é a minha vida. E eu tenho poder de escolha. Então tá. Então o que eu vou fazer? Vou começar a me alimentar de outros tipos de informação. E, gente, esse processo comigo, tá? Ele começou há uns 4 anos atrás, se eu não estiver enganado. Uns 3 anos atrás. E aí, aos poucos, eu fui cortando da minha vida aquilo que não me fazia bem. Então, por exemplo, eu cortei TV. Eu não assisto mais TV. Eu assisto Netflix, vídeo, né? Filme, série. Mas não mais novela, jornal. A pandemia, eu trabalho em casa, fico em casa a maior parte do tempo, me alimento muito das coisas da internet e tal, mas raramente vejo notícias. E aí um dia eu fui no mercado, era um domingo, e as pessoas estavam de máscara.
Algumas pessoas de máscara, sabe? Eu falei, gente, que coisa estranha, o que tá acontecendo? E aí, quando eu cheguei em casa, fui falar com uma amiga, ela falou, nossa, você viu como que tá? Porque aqui em São Paulo tá assim, assim, assim. Eu, meu Deus, não sabia. Aí que eu fui assistir jornal. Ai, Mari, você vive alienada. Eu vivo feliz. Eu vivo feliz. Construa sua felicidade. Precisa chegar nesse ponto? Não, não precisa. Mas construa sua felicidade. Cara, qual é o tipo de informação que se eu me alimentar um pouquinho todo dia, eu vou acreditar mais no meu potencial? Se eu me alimentar um pouquinho todo dia, eu vou ter uma mente um pouquinho mais positiva, um pouquinho mais empática comigo. A gente se chicoteia todo dia. Ai, falei que eu ia fazer dieta, ai, não consigo fazer. Ai, falei que eu ia começar atividade física, ai, não consigo. Ai, falei que eu ia fazer, eu não faço nada do que eu falo que eu ia fazer. E sabe por que eu falo isso? Porque eu já fui assim. E aí, ó, chicotinho, chicotinho, chicotinho. Aí você se sente mal, aí você quer chutar o pau, né? Ah, já não consegui fazer dieta, meu vou comer. Não é assim? Até uma hora que as coisas vão mudando. Só que as coisas não mudam do dia para a noite. Você acreditar que você pode sim se tornar uma bailarina linda, maravilhosa, poderosa, dançando nas pontas, isso não vai ser do dia para a noite. Não é porque você está assistindo essa live aqui comigo que você vai acreditar nisso. Só que 10, 20, 30, 100 lives dessa, vai chegar uma hora que você vai acreditar e não vai nem perceber. E qual é a questão disso? Você começa a ter ações. Aí, quando a gente acredita, eu começo a ter ação. Por que que eu vou levantar do sofá hoje à noite? A gente vai ter uma aula, se tudo der certo, que as coisas aqui estão meio tumultuadas, mas se tudo der certo, a gente vai ter uma aula prática de balé hoje à noite, às 19 horas, por live, assim, ó. Facinho para você acessar, às 19 horas. Topa? Vamos? Ai, 19? Não sei se vai dar. Bora? Vamos tentar? Vamos tentar? A partir do momento que você começa a acreditar, você começa a tentar. Então, tá tudo bem se você chegar hoje aqui 19 horas, chegar umas 19h15, né? Ai, deixa eu ir lá dar uma espiadinha, vai. Abre a live, começa a olhar, sentada. Eu vou estar lá fazendo aula, vai ter várias pessoas fazendo aula comigo. Você talvez esteja lá sentada. Mas só isso já é um pequeno passo. Só de você abrir a live, sabendo que é uma aula prática de balé, já é um pequeno passo. Quanto mais você acreditar que você pode, mais você vai fazer. Até a hora que você vai levantar do sofá. Você vai começar a tentar fazer um movimentinho ou outro. Aí você vai fazer um movimentinho e falar, nossa, eu pareço uma pata fazendo. Né? A gente fala isso da gente. Aí você vai sentar de novo. Aí vai vir um outro movimento. Você vai levantar de novo e vai tentar. Por quê? As suas ações vão começar a mudar porque a sua mente está começando a acreditar. A gente não acorda e fala assim, ah, já entendi. Eu posso fazer balé depois dos meus 50, 60 anos, eu acredito nisso e eu vou fazer. Não. A gente começa a fazer. Aí a gente percebe que a gente mudou. Só que isso só aconteceu porque você foi se alimentando da maneira correta. Você primeiro criou lá suas referências plausíveis que te mostravam que sim, é possível. Aí você começou a conviver com pessoas que te mostram que é possível. Por exemplo, assistir as minhas lives é uma maneira de você conviver comigo. Eu posso ser uma das 5 pessoas ao seu redor. Para os meus alunos, eu sou uma das 5 pessoas. Os meus alunos têm lá um treinamento, uma plataforma paga, que eles pagaram para acessar, cheia de aula, mas eu abro uma live, olha lá, eles estão aqui, ó, Júlia, a Catinha, quem mais é meu aluno que tá aí, ó, a Grazi. Sim, por quê? Porque é a maneira como eles encontram de se alimentar diariamente. Eu não estou sozinha, eu tenho vocês, e vocês não estão sozinhos. Vocês têm a mim. E aí você vai escolhendo mais pessoas. Pode ser que você comece a seguir outras pessoas. A lá, a Gi, minha aluna.
E aí pode ser que você comece a seguir a Gi, comece a seguir a Grazi. E aí você vai começar a ter, vai criar as suas 5 pessoas que você mais convive. Aí você vai começar a consumir informações que fazem você acreditar que sim, que você pode ser bailarina sim. Show? Ó, todas essas colocaram eu sobre sapatilhas ali, ó. Tudo minhas alunas. Segue elas, são bailarinas adultas. Clica ali no Instagram dela, vai lá seguir. Com certeza elas vão abrir para você seguir. A Marcinha, minha aluna. Sim. E aí vem o nosso terceiro ponto. Além de você escolher suas referências, além de você começar a seguir pessoas que te alimentem, né, fazendo você realmente acreditar que sim, que é possível você se tornar uma bailarina adulta, segura, graciosa, independente da sua idade, do seu peso, a partir desse momento entra esse terceira dica prática que você pode começar a partir de agora, que é se monitorar. Como assim, Mari, se monitorar? A gente, imagina, eu tenho 40, vou fazer 42 anos esse ano, né? Daqui a alguns meses. Imagina eu tendo contato com esse mundo agora. Quando eu começar balé com 40 anos. Não, sempre foi um sonho lá na infância, tal, mas agora aos 40 anos. Pensa. Eu passei 40 anos da minha vida acreditando que eu não posso. Que eu não posso fazer isso, que eu não posso fazer aquilo, que a minha fase já passou, minha idade já passou, eu não tenho físico para isso. Mais uma vez, não vai ser da noite para o dia que isso vai mudar. As mudanças, elas vão acontecendo de pouquinho em pouquinho. De pouquinho em pouquinho a gente vai mudando. Só que eu vou ter sempre uma tendência a voltar para o meu pensamento antigo. Porque eu passei 40 anos no meu pensamento antigo. As minhas alunas, a que está há mais tempo comigo, online, ela tem 5 anos me acompanhando. Porque faz 5 anos que existe o balé online. Se ela tem 50 anos, vamos colocar que ela tenha 55 anos. Imagina só, uma pessoa de 55 anos, que hoje é minha aluna, me acompanha há 5 anos, ela passou 50 anos da vida dela pensando de uma maneira diferente. Quando ela me conheceu, ela começou a mudar um pouquinho o jeito dela de pensar, acreditar que ela podia, e aí ela começou a fazer balé. E aí ela começou a acreditar que sim, que ela podia ser bailarina. E aí faz 5 anos que ela é bailarina. Se ela der uma vaciladinha, qual o pensamento que vai predominar? Desses 5 anos ou dos 50 que ela viveu? Dos 50. Todos nós temos uma tendência a voltar ao nosso pensamento antigo. Por isso que dieta, por exemplo, é uma coisa muito difícil, né? Emagrecer. A gente consegue emagrecer. Você emagrece, o difícil é manter. Por quê? Foi tanto tempo, né? Comendo de forma, não vou falar errada, mas comendo de forma mais livre, que é difícil. E o balé vai ser a mesma coisa. Foi tanto tempo acreditando que você não poderia fazer, que vai ser difícil. Você precisa se monitorar. O que é se monitorar? É ver o quanto você, o seu pensamento, está mais forte, aquela voltando para o início da live agora, está mais forte o meu pensamento hoje, aquela erva daninha, né? Aquela plantinha sabotadora, ou está mais forte a plantinha que me empodera, que acredita que eu posso? Todos os dias você tem que fazer essa avaliação. Sabe quando a gente acorda? Não sei se vocês são assim, né? Eu sou geminiana, então eu sou bem. As pessoas dizem instável, eu digo que eu sou intensa. Se eu tô triste, eu tô triste. Se eu tô feliz, eu tô feliz. Só que meu triste e meu feliz, eles oscilam, porque toda hora acontece uma coisa diferente. E eu sou intensa, então me agarro a tudo que vai acontecendo. Então eu acordo feliz, linda, maravilhosa. Pronto, caiu, sei lá, o pão lá com a manteiga virada para baixo, né? Eu falo, poxa vida, ai meu Deus, será que hoje é um sinal? O dia já não vai ser bom? E não sei o quê. Aí meu humor já muda. Aí daqui a pouco vem a minha cachorra e faz uma graça. Aí meu humor muda de novo.
Sim? Essa é a Tia Mari. E aí, se eu não tiver a todo momento monitorando se o meu humor ele tá mais pro positivo ou mais pro negativo, eu vou deixando a vida me levar. E eu não vou controlando isso. Quando eu percebo que o meu humor tá ficando muito mais no negativo, um dia, nossa, hoje o dia foi meio tenso, foi negativo. Mais um dia negativo. Opa, Mari, eu já acendo meu alerta. Cara, vai fazer atividade física, vai meditar, vai ler um livro, vai andar descalça na grama, vai se conectar, vai fazer alguma coisa. Porque hoje eu entendo que é minha responsabilidade mudar o meu estado. É fácil? Não, de jeito nenhum. Tem dia que você tem vontade de ficar embaixo da coberta. Sim? Então, monitore. Como é que está o seu pensamento hoje? Voltado para o balé, você está acreditando que você pode? Ou hoje é um dia que você está mais duvidando? Se for o dia que você está mais duvidando, cara, vai para o Spotify, coloca lá Balé Online, escuta pelo menos uns 3, 4 podcasts. Vem para o YouTube, pega uma live da Tia Mari, assiste umas 3, 4 lives. Vai mudar o seu estado. Vai mudar. Por quê? É uma maneira da gente voltar para o trilho. Sabe? Quando a nossa mente começa a falar que a gente não pode, a gente já tinha feito um alinhamento. Ela começa a falar que eu não posso, eu estou mudando o trilho. Eu preciso voltar para esse trilho. Quando eu volto para esse trilho, aí as coisas voltam a acontecer. Como é que a gente faz isso aqui dentro do meu treinamento? Dentro do meu treinamento, eu não sou preocupada só em ensinar a parte técnica do balé para as minhas alunas. Eu não sou preocupada só em elas fazerem aula de balé. Fazer aula de balé, elas conseguem fazer numa escola presencial. Por que elas precisariam de mim? Eu sou preocupada, primeiro, em ensinar bem a técnica para que elas entendam o passo a passo, para que elas saibam exatamente o que elas estão fazendo. Cara, pas de bourrée, pisa aqui, abre lá, fecha cá. Elas sabem exatamente o que elas estão fazendo. Isso faz elas se sentirem seguras. Quando elas se sentem seguras, aí eu trabalho outra coisa, que é trabalhar a graciosidade, para que elas sejam bonitas dançando. Tenham os braços leves, consiga movimentar a cabeça junto com os braços. Mas eu só trabalho essa graciosidade depois que eu trabalhei a segurança. Trabalhar a sua segurança, entender exatamente o passo a passo, não necessariamente você consegue fazer isso no presencial, porque você precisa de tempo para assimilar. Trabalhar a graciosidade, eu nunca vi escola presencial nenhuma trabalhando. Nem eu conseguia trabalhar na minha escola presencial, não dá tempo. Você tem que criar dinâmicas, você tem que fazer dinâmicas, você tem que entender o movimento dos braços, da associação com cabeça. Depois disso, a gente trabalha o mindset, a forma como essa bailarina adulta pensa sobre ela mesma e sobre a dança dela. Esses 3 pilares fazem as minhas alunas conseguirem dançar com segurança e graciosidade em menos de 3 meses e continuarem no balé. Elas não começam o balé e desistem. A gente lançou um desafio agora para os alunos e eu chamei alunos antigos, alunos que não têm mais acesso ao meu treinamento, né? Venceu o acesso, não tinha mais acesso. E eu fiz o convite para esses alunos. E aí, vamos retomar? Vamos embora? Vamos junto? Tem um monte de aluno voltando. Por que disso? Porque foi trabalhado à base de forma certa. Elas sabem que elas podem. Eu não precisei convencer elas que elas podiam. Elas sabem que elas podem. Eu só dei uma oportunidade delas continuarem, delas voltarem, delas estarem perto de mim de novo. Então, a nossa mente, ela mente. Sim, a sua mente mente. O que ela mente? Ela mente falando que a gente não pode, que tem que ser perfeito, que parará, parará, parará. Mas ela tem um poder absurdo. Ela acredita em placebo. Se ela acredita em placebo, é só eu colocar as informações certas na frente da minha mente, monitorar essa minha mente, que aos pouquinhos toda a mudança vai acontecendo. Então, bailarina, bailarino, futura bailarina, futuro bailarino, a sua mente pode te ajudar muito nessa jornada. Muito.
mas você precisa fazer esses passinhos que eu coloquei aqui na live de hoje. Show de bola? Fez sentido isso para você? Coloca aí para mim se isso faz sentido para você. Só para eu ter uma ideia. Deixa eu ver aqui, é da Júlia. É muito legal, porque cronologicamente sou a mais velha, inclusive dos professores. Então, as meninas de 20, 30, 40 me veem e falam, se você faz, eu também consigo. Para mim é super gratificante. Hoje tenho 59. Isso aí, Ju, a gente tá falando das aulas presenciais. Olha que legal. Você sem inspiração. Ai, cadê? Ai, peraí que eu perdi meu comentário aqui. Deixa eu ver da Catinha. Show, vão comentando que eu vou olhando aí. No meu caso, entendi, Júlia. No meu caso, foi nas aulas de ponta, onde tenho que exercitar para sentir mais seguro. E no momento não estou fazendo aula presencial. Tá tudo bem, Catinha. Devagar a gente chega lá. Show. É um processo, isso aí. Para mim fez sentido demais. Show de bola, galera. Fico feliz com isso. Às vezes, olha que legal da Tamires. Às vezes, tô lendo comentário do YouTube e Facebook, tá, galera? Às vezes eu me chateio por não ter começado no mini, deve ser começado antes, né? Ó, tem uma questão sobre isso, tá? Muitas vezes a gente vai pensar isso, cara, por que eu não comecei balé antes? Eu devia ter começado antes. Ai, por que eu parei? Ontem eu fiz uma live sobre parar, né? Sobre a gente voltar para o balé. Por que eu parei? Por que eu não continuei? Por que eu não comecei antes? Todos esses porquês vão aparecer. Sabe quando você coloca leite no copo? E aí você vira, esbarra, e ele cai no chão? Quebra o copo, faz aquela sujeira. E aí a gente olha e fala, por que eu não coloquei o copo mais para lá? Por que eu virei? Por que eu... E o leite tá lá, ó. Você não vai tomar aquele leite. Você está só gastando a sua energia reclamando de você mesmo. Ai, mas eu sou uma burra que eu derrubei esse copo. A gente faz isso, né? Adianta. Isso é chorar o leite derramado que as pessoas falam. Adianta. Não, cara. Putz, eita, pega, hein, derrubei. Vamos lá. Limpei e tal, peguei outro copo, coloquei outro leite e tomei leite. Simples. Tá na hora de fazer o que precisa ser feito. Vai mudar? Não vai mudar a gente se lamentar por não ter começado antes. Não vai mudar. O que vai mudar é você, ó, arregaçar a manguinha, colocar a sapatilha no pé e vir comigo hoje 19 horas. 19 não, acho que é 18. Acho que é às 18 horas hoje. 18 horas, aula ao vivo. Show? Então, não fique se lamentando, não. O que já foi, já foi. Além disso, com certeza, você não começando balé antes, você conquistou muitas coisas nessa vida, não conquistou, não? Você é casada? Se você for casada, você conquistou um marido. Você pode ser um companheiro maravilhoso para você hoje, que se você tivesse feito balé, se tornado uma profissional, provavelmente você não iria conhecer. Porque o seu ambiente seriam com outras pessoas. Se você tem filhos, provavelmente se você tivesse sido uma profissional no balé, você não teria os seus filhos hoje. Já imaginou? Olha para eles não existirem? A gente muitas vezes olha para o que a gente deixou de viver, só que a gente esquece de olhar o que a gente viveu. E o que a gente vive hoje por ter vivido. Sim? Às vezes eu olho e falo, cara, por que eu parei lá em 2005, no meu auge, tinha acabado de voltar de Cuba? Por que eu parei? Podia estar morando em outro país. Não ia ter essas duas pequenas aqui do meu lado. Não ia estar convivendo com os meus sobrinhos, não ia conhecer as pessoas que eu conheci nesse tempo todo. Não ia conhecer vocês, não existe balão online. Sim? Então, não olha para o que já foi, o que você não viveu. Olha para o que você viveu e vamos viver outra coisa a partir de agora. Show?
Estou me organizando para voltar. Isso aí, Marcinha. Show de bola, meus amores. Bora lá, ó. Tenha um ótimo dia. Deixa essa sementinha brotar, ok? Deixa ela brotar. Mas já começa a rever as suas referências, já começa a rever de onde você tem consumido o conteúdo que realmente vale a pena para você, que vai alimentar sua mente, monitora sua mente. E esteja comigo hoje às 18 horas, aula ao vivo. Bora ao vivo hoje comigo? Aula, ó, vem com uma roupinha confortável. Mari, mas eu não tenho barra. Você vai usar uma cadeira e o encosto da cadeira vai ser sua barra. Mari, mas eu não tenho nem sapatilha. Tá tudo bem. Eu vou dar aula até descalça, mas tudo bem. Coloca uma meia de tênis no pé e eu te ensino hoje à noite como usar essa meia. Tá bom? Mas venha, venha. Show? Tenha uma linda quarta-feira. Eu vejo vocês às 18 horas, então. Beijo, beijo, beijo. Beijo, galera, no Instagram. Bora lá. Beijo, galerinha do Facebook e YouTube. Vejo vocês às 18 horas, hein? Tô de zóio.